Presidente, senhores deputados, começando por cumprimentar os senhores representantes do Banco de Portugal, Dr. José Queiroz, Dr. Bracinha Vieira, agradecendo o contributo que estão a prestar à Assembleia nesta reflexão. É de facto uma reflexão muito arriscada no sentido do caráter novo dos problemas e, portanto, estamos aqui a desbravar terreno, não é? E esta matéria exige um acerto e uma razoabilidade muito seguras do ponto de vista das soluções legislativas que venham a ser adotadas, sob pena de incorrermos nos riscos que têm sido bem identificados nas audições que temos vindo a fazer na especialidade. E esta está também a trazer para cima da mesa essa necessidade de um grande rigor e de uma prudência concreta na definição das soluções. Salvo melhor opinião, eu diria que nós não estamos aqui a decidir na Assembleia da República se o crowdfunding passa a existir ou não. E muito menos estamos a decidir se ele continua a existir ou se acaba, por decreto. Até agora, se não estou em erro, o crowdfunding existe, é um facto. Existe em Portugal também, é acessível em Portugal o conjunto de plataformas que já funcionam nessa matéria, e aí é que está o problema. É que nós não estamos aqui a decidir se vamos criar uma nova modalidade de financiamento colaborativo. Nós estamos a decidir se vamos legislar sobre ela ou não. E aí é que está, eu diria, a principal razão pela qual o PCP votou a favor deste projeto de lei, independentemente da necessidade de apurarmos agora soluções na especialidade que sejam mais acertadas. Porque há aqui a necessidade, primeiro, de não embandeirarmos em arco, de sermos realistas, e segundo, de acertarmos muito bem nas soluções do ponto de vista jurídico, de sermos rigorosos, de sermos prudentes. Quando aqui se falou, e falou bem, quem recordou a situação de desastre do ponto de vista do investimento em Portugal, investimento público e investimento privado, e estes motores para a economia que estão em pano há anos, que a situação está cada vez mais grave, e foi aqui dito, e eu admito que possa ter interpretado menos bem, mas se eu interpretei bem, se foi dito que o crowdfunding é essencial para responder a esta questão, eu tenho a dizer que não me parece que seja. E aí compreendo que os senhores representantes do Banco de Portugal, perante a situação desastrosa de quebra de investimento no país, não tenham relacionado com esse problema a solução que possa advir do crowdfunding. Não vem. Isto está para o financiamento da economia do ponto de vista da escala, porque os senhores falaram muito bem do problema, referiram e trouxeram muito bem para cima da mesa o problema da escala como fator para a relevância, digamos, desta solução ou desta modalidade como resposta para as questões do financiamento da economia. Isto está para o problema do financiamento da economia como aquelas bancadas de cartão para vender limonada que aparecem naqueles desenhos animados, está para a dinamização da economia e do investimento. Não é por aqui. A questão do crowdfunding é a inovação e a necessidade de respondermos a essas novas realidades. Porque nós estamos em Portugal. Porque nós estamos nesta economia, neste país, com esta dimensão, com esta escala. E mesmo do ponto de vista da operação eminentemente transfronteiriça e internacional que o crowdfunding, com estas plataformas que existem, a realidade que existe é eminentemente transfronteiriça, portanto não há aqui escalas nacionais. A questão é, nesse campeonato, qual é o posicionamento da realidade portuguesa? E aí entra a questão da escala e do impacto
que nesse oceano, qual é o tamanho deste peixe, que é a economia portuguesa, ou deste navio, se quisermos colocar nesse ponto. Não faz sentido nenhum dizer que não se deve legislar porque não há legislação. É por isso mesmo que deve ser... Não foi dito pelos senhores, pelo contrário. Mas pareceu surgir aqui essa ideia neste debate. É precisamente por não haver legislação que tem que haver cuidado e uma resposta rápida. Rápida, mas não em cima do joelho, do ponto de vista das soluções dos normativos. O crowdfunding não é essencial para responder aos problemas do acesso ao financiamento e ao crédito da economia, mas é necessário atuar sobre ele. O crowdfunding é interessante, é simpático, é inovador do ponto de vista técnico, é simbólico e é utilizado do ponto de vista da afirmação de um determinado empreendimento ou determinado projeto, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista das ditas indústrias culturais, seja até do ponto de vista eleitoral, como um apor do ponto de vista de inovação e modernidade. E se calhar tem mais peso do ponto de vista simbólico e do ponto de vista da imagem de modernidade que transmite e projeta, do que propriamente pelo dinheiro que daí venha. Em Portugal, sempre falando na nossa realidade. Onde é que isto levanta preocupações profundas? É que nestas matérias, normalmente, os fenómenos da criminalidade e do branqueamento de capitais em concreto, geralmente andam alguns passos à nossa frente. E quando nós estamos a identificar problemas, é porque eles já existem. Não estamos apenas a antecipá-los e a admitir que eles venham a existir. Não estamos a imaginá-los. Estamos a detectar fenómenos e tendências do ponto de vista das movimentações e dos fenómenos desse tipo de realidades. E em relação a isso, só vimos então identificar a necessidade absoluta, urgente, de não esperar por regulamentações comunitárias ou internacionais. Quando elas vierem, se necessário, adaptamos e corrigimos o que for preciso. Mas, em relação à realidade nacional e à jurisdição nacional das autoridades portuguesas, então convém não perder tempo. E eu gostava... Há aqui várias perguntas que eu não vou repetir, são perguntas muito pertinentes. Quer dizer, será preciso a Assembleia ajudar ao problema, à resposta para o problema da identificação de fronteiras nas competências e atribuições para a jurisdição das autoridades e da supervisão? Estamos perante um terreno novo e nesse terreno novo temos que fazer a cartografia desse novo território? Em relação às competências e à jurisdição das autoridades? Será preciso? Pode ser aqui, para esta questão concreta do crowdfunding, que alguma densificação resulta? É preciso alterar a montante, legislação, estatutos, etc.? Será necessário? Não temos opinião formada sobre isso por parte do PCP, mas são questões que são suscitadas por este debate. É preciso atualizar, digamos assim, o enquadramento estatutário das entidades e das autoridades para corresponder às novas necessidades deste domínio? Esta é uma pergunta concreta. Outra pergunta concreta tem a ver com aquilo que os senhores referiram sobre isto que já aqui disse, da jurisdição das autoridades a nível nacional. Sabemos que existe um âmbito supranacional ou de âmbito comunitário relativamente às autoridades de supervisão que foram aqui ditas e até de combate à criminalidade económica e financeira. Isso não pode, do nosso ponto de vista, e não só, não pode dispensar, exonerar, rejeitar às autoridades nacionais o papel que têm que assumir nesta matéria. A questão é se nós devemos ou não assumir aqui, como foi dito, o critério da residência do financiador, para não digamos investidor, porque há aqui outras coisas para além do investimento, também é verdade. Se calhar essa expressão e esse conceito vai ter que ser afinado em termos articulados, financiador
poderá dar para tudo e será mais correto nos vários casos do que investidor, mas o critério da residência do financiador, o critério da residência do beneficiário, e sim ou não a questão não da localização da plataforma, que isso dificilmente é muito fácil passar, até pela vista contratual dos servidores de um país para o outro. A empresa pode fazer um espelho de si própria, até do ponto de vista jurídico, e criar uma participada noutro sítio qualquer. Não será tanto esse o problema, mas, embora não seja da área do Banco de Portugal e desta Comissão, mas nós sabemos que, se do ponto de vista até criminal se impuser a necessidade, por ordem dos tribunais, em Portugal pode-se negar o acesso a um site. Isto já aconteceu e acontece às vezes. Portanto, se do ponto de vista da regularidade ou irregularidade, e tendo em conta os riscos e a natureza dos riscos potenciais associados à utilização deste tipo de tecnologias e plataformas para práticas de tipo de branqueamento de capitais, podemos ou não estar perante a eventual necessidade, em algumas circunstâncias, pelas vias legalmente estabelecidas e previstas, desencadear um processo, se as autoridades nacionais assim o entenderem, determinar que em Portugal não se pode aceder a uma determinada plataforma, pelas razões devidamente tipificadas e previstas. Ou seja, não é aquela questão do é inevitável, isto está aí, está na internet, podemos utilizar. Isso também pode ter as suas salvaguardas, se for caso disso, em termos nacionais. Tem que haver legislação para isso, e legislação nacional. Pronto, essa era outra questão que eu gostava de deixar. Depois, ainda a questão do limite máximo ao investimento no artigo 12º que os senhores mencionaram. Referiu o caráter eminentemente desincentivador desta norma. Eu estava a ouvir essa ideia e estava a pensar que isso poderá ser mais premente em grandes economias ou em escalas de movimentação de capital mais densa, maior circulação de capitais e maior envolvimento dessas economias em escalas maiores do que cá. De qualquer forma, há uma pergunta nada retórica e 100% com o objetivo de apurarmos aqui o sentido das coisas. Esta questão, esta matéria é relevante de algum modo para a questão do combate ao branqueamento de capitais? Ou não é de todo relevante? Nós sabemos que o caráter pulverizado, não é? A dimensão micro dos financiamentos é precisamente uma possibilidade de furtar-se ao controle e à fiscalização do ponto de vista das transações financeiras utilizadas para isso em volume maior. E, portanto, tendencialmente, a tática de quem incorre nessas práticas será contrária. Não é pela limitação do volume de financiamento que se contraria a tal pulverização. Ao contrário, a pulverização não leva a esses montantes tão elevados. Mas, de qualquer forma, considera que um determinado financiador que de uma forma sistemática e em elevados volumes de verba, recorrendo a esse tipo de mecanismo, possa eventualmente levantar suspeitas ou levantar necessidades de outro tipo de fiscalização. Ou seja, estes clientes habituais do crowdfunding, especializados em canalizar verbas para este tipo de plataformas e de sistemas, poderão corresponder a algum retrato robô que exista, se é que existe, das práticas de branqueamento de capitais. Eu chego à conclusão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que aquilo que nós admitíamos, que é o caráter transdisciplinar deste projeto de lei, desta matéria, quase que justificava em matéria específica do problema do branqueamento de capitais, dos riscos que possam estar eventualmente associados a esta questão
pelo seu caráter novo e pelo seu caráter desconhecido em larga medida, quase que justificava o cruzamento ou o concurso das reflexões que, desde a área do setor financeiro até a área da justiça, fazia falta, porque é tudo muito bonito, mas depois no concreto isto pode levantar problemas. Isto são questões que exigem aqui de facto uma contribuição muito concreta, que eu termino colocando essa questão, que é nós ouvimos os 5 ou 6 tópicos fundamentais da apresentação que o Banco de Portugal nos trouxe. Nós vimos a apresentação e até o documento, o fecheiro de apresentação na altura da CMVM. Pelo que está em causa relativamente a estas matérias concretas que vimos aqui na especialidade, quase que se justificava uma contribuição destas entidades sobre as melhores soluções do ponto de vista específico em termos jurídicos. Isso serão bem-vindas, é isso que eu estava a querer dizer. Não estamos a querer fazer outsourcing legislativo de maneira nenhuma. Mas é muito bem-vindo o aprofundar da reflexão e o traduzir-se dessa reflexão em soluções concretas que os senhores entendam adequadas, porque uma coisa é a opção política do ponto de vista das políticas económicas e do ponto de vista do caminho que o país deve seguir. Nós temos a nossa perspectiva e as nossas propostas. Em matéria das implicações do ponto de vista jurídico e até técnico, ainda no patamar das leis do país, queremos garantir que haja aqui o máximo rigor e a máxima segurança. Não percamos tempo por regulamentações internacionais ou comunitárias que hão de vir no seu tempo e cá estaremos para o que for preciso, mas para já, do ponto de vista das leis da República, votámos a favor na generalidade, mas com a preocupação de haver aqui um grau de precisão e de acerto com grande segurança na especialidade que aqui neste momento nos encontramos. Muito obrigado. É uma pergunta que falta fazer, porque decorre desta resposta uma dúvida do ponto de vista metodológico, que é, falando-se da perda do acesso por práticas incorretas à atividade, não é? Essa perda de acesso, de acordo com o vosso raciocínio, que consequências é que tem do ponto de vista da plataforma? Ou seja, isto não é um balcão que se abre ou que se manda fechar numa rua. Estaremos perante situações em que a consequência da perda do acesso em termos nacionais tenha, afinal, a ver com retirar o acesso àquela plataforma em termos do país, em termos de acesso à net? Ou a perda do acesso é uma coisa que depois fica no ar sem consequência? Faço-me entender. Excelente pergunta.